Suave, que quem fala é o V Macedo e seja bem-vindo ao Space Fiction. E no vídeo de hoje eu vou fazer um respondendo perguntas, atrasado obviamente, porque eu me enrolei muito nas últimas semanas, então acabei demorando um pouquinho. Foi mal e sem mais enrolação, vamos para as perguntas. O Lorenzo perguntou se eu acho Thanos vs Darkseid e Senhor Destino vs Doutor Estranho batalhas desequilibradas. E eu não acho não, nas duas lutas os personagens são comparáveis em basicamente todos os atributos. A segunda pergunta é do Sofá, que quer saber por que a base da Liga da Justiça não é em Washington. E assim, eu me lembro vagamente de uma HQ falando sobre isso, mas como eu não tenho certeza eu não vou falar o que eu supostamente lembro. Mas na teoria é porque isso daria um aspecto de que a Liga é pau-mandada do governo dos Estados Unidos, e é basicamente o mesmo motivo da DC ter mudado o lema do Superman recentemente, tirado do jeito americano e botado no lugar um amanhã melhor. A Liga é para ser uma rede mundial de heróis, então ficar vinculada a um governo é meio complicado. As próximas perguntas são do carinha que mora logo ali, então vamos de uma em uma. A primeira é sobre o Gojo e o Kakashi, quem ganha, e qual é o melhor na minha opinião. Assim, o Kakashi vence, porque basicamente ele é rápido o suficiente para atacar o Gojo antes dele ativar o Mugen, e depois que ele acerta, acabou a luta. Mas sobre quem é melhor, eu prefiro o Gojo porque a personalidade dele é mais imponente na minha opinião. A segunda pergunta é sobre quem ganha entre o Yujiro Hama e o Garp, e eu não sei isso porque eu não lembro de basicamente nada do Garp. A terceira pergunta é qual tiro eu dou pro Tal Pai Pai, e para ser sincero, eu ainda não cheguei a ver ele no Dragon Ball clássico. Eu pausei a leitura do mangá antes dele aparecer e não voltei a ler ainda. E a quarta pergunta é se eu concordo com o Goku criança ter velocidade da luz. E não, eu discordo que o Goku nessa época tivesse velocidade da luz. A velocidade relativista eu considero mais seguro pro Goku criança. O Otávio fez 3 perguntas. A primeira é sobre quem venceria entre a Liga e os Vingadores. E assim, meio que depende da formação das equipes pro resultado mudar. Mas eu vejo a Liga vencendo mais vezes porque uma combinação entre Flash e Superman é muito roubada. A segunda é sobre quem venceu o torneio urbano, e assim, eu acho que eu já sei quem vai vencer, mas eu ainda não terminei as análises. E pra você ter uma ideia das próximas lutas dessa primeira fase, eu ainda nem comecei a acompanhar a obra de um dos participantes. E sobre fazer esse vídeo, eu não vou mentir que é interessante, mas eu não posso prometer que eu vou fazer porque tem vídeo que eu tô devendo há mais de um ano. E as próximas perguntas são do GS. Só que como ele perguntou muita coisa, eu vou deixar elas na tela e vou só responder. A velocidade do Goku canônico é MFTL+, por feito seria na faixa dos quadrilhões de vezes a luz na luta contra o Bills, mas atualmente ele é bem mais rápido, só que não tem como saber exatamente o quanto. E assim, eu nunca vi o filme do Janemba, na real eu até comecei, mas eu desisti ainda no começo. E agora a próxima pergunta? Cara, pior que eu não lembro de ter lido nada do Protege, então é melhor eu não entrar nesse mérito. E sim, eu acho a adaptação / evolução do Broly maior que a do Saitama. Porque o cara foi do nível de um Super Saiyajin pra peitar o Gogeta em pouquíssimo tempo. E eu já fui assaltado sim, eu tinha marcado de sair com uns amigos e no caminho 2 cornos numa moto me abordaram. E só de lembrar eu já fico meio puto, então vamos pra próxima. O Thor em si, cara, é meio complexo, mas desde Thor 4 pra mim é mais seguro considerar ele como planetário. Apesar do Stormbreaker fazer ele escalar mais alto que isso ofensivamente. E eu não manjo do Alien X, então eu não consigo responder essas duas perguntas sobre ele. E sobre o Adão e Zeus, sim, meio que toda a narrativa da cena é essa. A próxima pergunta é do Leonardo, e é uma pergunta meio complexa, porque falar sobre cosmologia da DC é um assunto muito extenso. E, na real, eu também tenho preguiça de fazer isso. Mas sobre essas questões de apocalipse, o planeta não fica nem no multiverso. Segundo o mapa de multiversidade, a esfera dos deuses é uma camada acima, e por isso que só existe um. O problema é que histórias Elseworlds tipo as que você citou não fazem parte da linha principal da DC. Aí por isso você vai ter esse tipo de inconsistência. E no caso de DC compostos é até mais simples, porque é um universo que não é nem numerado, mas no Reino do Amanhã é mais complexo porque faz parte do multiverso principal e é a Terra 22. E até poderia ser um erro de continuidade, mas como o mapa do multiverso só foi criado décadas depois, eu vejo mais como um retcon mesmo. Mas sobre o Darkseid morrer, isso seria padrão mesmo sem essa questão. O Darkseid não permanece morto porque ele é necessário para o equilíbrio. O Rodney perguntou se o Superman sem se conter vence todos os heróis da Terra. E a resposta é não. Porque por mais que toda hora alguém cite que ele é o ser mais poderoso da Terra e até do universo, isso só seria algo que realmente define a luta se fosse num contra um. Porque pega de exemplo um time formado pelos Flashes, compartilhando a velocidade deles com todo mundo,
pesos pesados tipo a família Shazam, Monstro do Pântano e a Casa de El pra ir no soco. Sir Destiny, Ravenne, sei lá, Zatanna dando suporte com magia, enquanto outros seres tipo o Caçador de Marte atacam ele simultaneamente. Então assim, cedo ou tarde o Clark iria cair, mesmo que ele leve muita gente com ele, porque a esmagadora maioria não tanca um único soco dele sem ele se conter. Mas é aquilo, ele estaria tomando ataque de todos os frontes de muita gente extremamente overpower naquelas áreas. O André perguntou 3 coisas. A primeira é sobre a inteligência do Coringa e do Lobo. E assim, eu particularmente nunca vi o Coringa como inteligente, ele é mais imprevisível mesmo. Se bem que ele costuma contracenar com o Batman, então não é de se estranhar. Já que a DC faz todo mundo parecer um imbecil pra mostrar que o Batman é inteligente, e quando é o Coringa não, mas enfim. Já o Lobo, ele costuma ser um gênio em engenharia, química e em combate, mas é meio que a inteligência genérica de um gênio de HQ. E as outras 2 perguntas eu não posso responder porque eu não sei sobre o Rei Escarlate e nem sobre a Fiterine. Não sei nem como é que se pronuncia o nome, pra você ter uma noção. E eu só conheço eles de nome e do que falam deles. E agora a pergunta do Conhecimento Liberta, que é sobre o poder de grito da Canário Negro. Em número eu não sei, mas ela tem uns feitos bem roubadinhos, tipo quando ela quase matou o Exterminador, que não tava na melhor das condições, mas ainda é o Slade, e o maluco tanque explosão do submarino nuclear até que tranquilo. O 1234 perguntou se eu conheço o Toho, e a resposta é não. Já faz um tempo que você comenta sobre esse verso aqui no canal, mas eu ando com pouco tempo pra conhecer essa obra. E ele também falou que o Jeff the Killer é a creepypasta mais bucha que tem, e eu não faço nem ideia, nunca fui de acompanhar creepypastas e coisa do tipo, então é isso. O John Wick me perguntou quais as habilidades que eu mais gosto na ficção, e eu nunca parei pra escolher, mas um poder que eu acho interessante é a New Order da Star lá de Boku no Hero. Uma habilidade bem interessante. O Nome e Sobrenome perguntou quais personagens venceriam Saitama se ele realmente tivesse o conceito de invencibilidade. E assim, na prática ia ser a mesma coisa que agora, porque não adianta nada ser invencível num verso que atualmente é no máximo Multigalaxy, contra um ser de poder universal, por exemplo. Tendo feitos maiores e não sendo sujeito às limitações do universo de One Punch Man, o personagem vai deitar o Saitama na porrada mesmo e não ter o que fazer. A pergunta do Cebolinha é se o Superman seria o herói mais poderoso caso fosse pro universo de One Punch Man. E a resposta é bem simples. Sim, ele literalmente é infinitamente superior a tudo mostrado em One Punch Man até o momento. Agora vamos para as últimas 3 perguntas, que são do Gustavo. A primeira é sobre o Kratos 6D e etc. E assim, eu não classifico nenhum personagem por dimensionalidade, mas basicamente o Kratos atual venceu o Thor e a Nidhogg, que são 2 seres capazes de causar um estrago na Yggdrasil, que engloba as 9 dimensões do reino nórdico. Então pra mim ele tá no nível multiversal em baixa escala, na melhor das hipóteses. E assim, pra dizer se ele venceria o Aquaman, precisaria me aprofundar um pouco mais na análise, porque é igual eu falo lá no vídeo Aquaman vs Poseidon. Tem 2 bases pro nível do Arthur, e dependendo de qual tá sendo considerada, o vencedor mudaria. Principalmente porque a telepatia do Aquaman é muito absurda. E sobre a última pergunta, cara, uma luta entre Superman e Superboy Prime depende meramente do quão longe o Superman tá disposto a ir. Porque no físico eles são comparáveis, em literalmente todas as lutas o Clark tancou o Prime. Mas caso o Superman use o inconsciente coletivo, o negócio fica totalmente favorável a ele. Mas enfim, por hoje é só, eu não vou enrolar mais, eu espero que geral fique bem. Até a próxima e tchau!